O Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho. Parte 8. Livro 4. Os braços e a cruz. O materialismo espiritual. O abismo era metódico, seu método audaz, mas um se foi e o outro esvaiu-se, como mais um suspiro sem remédio. Já o vazio, o mais límpido exercício, era um puro palácio aritmético. Mas e a vida? A vida era esse vício. Bruno Tolentino. Parágrafo 19. A divinização do espaço. 1. Pobres bantos. Em todas as grandes tradições espirituais, sem exceção, encontra-se alguma divisão ternária dos estratos da realidade, como por exemplo Deus, Homo, Natura, no cristianismo, ou céu, terra, homem, Tien-Ti-Zen, no taoísmo. Essa divisão do todo correspondem para as inúmeras eras partes, aspectos e planos secundários, outras tantas subdivisões, também ternárias, que ecoam e reverberam umas às outras, segundo uma infinidade de escalas e de pontos de vista. A trindade cristã, gente, Pai, Filho, Espírito Santo, corresponde no microcosmo da constituição humana o ternário corpo, alma e espírito. A alma, por sua vez, é vegetativa, apetitiva, intelectiva. Na tradição chinesa, a divisão ternária do mundo imita um outro ternário mais alto, os dos supremos princípios metafísicos Yang, Yin e Tao, que se podem traduzir sem maiores pedantismos esotéricos por forma, matéria e proporção. Desde que se entenda que uma tradução não é uma explicação. Os três princípios, já que governam a totalidade do ser, manifestam-se em cada um dos pequenos fatos, que em multidão inesgotável compõem a sucessão da vida cósmica, motivo pelo qual o passo tenário é o andamento de todas as ações e mutações. O I Ching, gente, livro das mutações, apresenta o modelo em miniatura de todas as mutações possíveis, de ternário em ternário, somando-se 2 a 2. O livro sagrado da dinastia Zhou fecha o ciclo ao chegar ao número 64. Os ciclos seguintes repetem o esquema. Nota de rodapé. Os dois representam a oposição estática, que na ausência da síntese ternária se resolve provisoriamente em mera multiplicação quantitativa. Por exemplo, os dois termos de uma alternativa insolúvel repetem-se indefinidamente, como que patinando em falso, até a alucinação. Os simbolismos dos números nada têm de esotérico, no sentido pejorativo da palavra. É um conhecimento rigoroso, dotado de fundamentos lógicos apodícticos. Eita nomezinho, hein? Cuja eficácia no mundo real, ademais, se confirma pela investigação psicológica do inconsciente, fora de qualquer pressuposto metafísico. Comparar a esse efeito, de um lado, a obra notabilíssima do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, Pitágoras, e o tema do número, São Paulo, uma tese, 1960, que enfoca os números como categorias lógicas e antológicas. De outro,
as observações clínicas do Dr. Ludwig Panet em La symbolique des nombres dans inconscient. Tradução: Henriette Rogan, Paris, Payot, 1976. Sobre a tríade chinesa, ver o clássico de René Guénon, La Grande Tríade, Paris, Gallimard, 1957. Um livro após o qual o que quer que se diga do assunto corre o grave risco de chover no molhado, descendo, porém, do plano metafísico ao histórico. Há muito a dizer, e Georges Dumézil disse muito sobre as relações entre o ternário religioso e a ordem social, em Mythe et Épopée, volume 3, Paris, Gallimard, 1968-1973. Fim da nota de rodapé. Muito bem. Invertendo-se apenas a ordem de sucessão para céu, homem, terra, a tríade chinesa corresponde exatamente ao ternário grego logos, ethos, physis, onde logos é a esfera dos princípios metafísicos, ethos, o mundo humano de indecisão e liberdade relativa, e physis, pessoal, a ordem repetitiva da natureza sensível, entendeu? Platão, ao definir o homem como um intermediário entre a besta-feira e o Deus, era rigorosamente chinês, porra. Não espanta, assim, que Aristóteles, ao descrever a ordem do pensamento discursivo, constatasse que este caminha em passo tenário, de duas proposições tirando uma terceira, e assim por diante, e que a combinatória completa somasse no fim 64 tenários possíveis sem repetição. A silogística é o livro das mutações do raciocínio. E na verdade, porque a esfera da razão humana deveria funcionar diferente da razão suprema, que ordena o real como o todo, a lógica de Schuon é uma ontologia do microcosmo da razão humana. Bem, a tríade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, que expressa, grosso modo, as ideias de criação, conservação e transformação, respectivamente, correspondem outros tantos cenários na esfera cósmica e humana, gente. Por exemplo, o dos movimentos cosmos, Tamas, Rajas e Sattva, queda, expansão e ascensão. Ou dos estados de consciência, vigília, sonho e sono profundo, atravessando os quais o homem recua desde a manifestação sensível até o princípio metafísico de todas as coisas. O passo tenário entre o mundo e a origem é marcado pelo monossílabo Aum, cujas letras correspondem pela ordem aos 3 estados mencionados. O fiel muçulmano, gente, ao rezar, atravessa esses mesmos estágios, simbolizados nas 3 posições da prece litúrgica, de pé, sentado e prostrado, que personificam o homem diante do mundo, o homem diante de si e o homem anulado diante da infinitude divina. Nota de rodapé. Nota ortográfica. Em vez das grafias muçulmano com C cedilha e Islã, que a inépcia dos nossos legisladores gramaticais consagrou como corretas, prefiro as formas muçulmano com 2 S's e Islam com M no final, que são quase transliterações, fiéis à raiz trilítera de ambas essas palavras, SLM, de onde vem ainda salam, paz. Faço também por saber que na religião islâmica a grafia das palavras tem um uso ritual e um profundo sentido simbólico, similar ao do hebraico, que se perde por completo nessas adaptações arbitrárias. Também não uso nas transliterações arábicas, neste e em outros livros, o alfabeto fonético internacional, que é muito complexo,
mas uma simplificada parte de minha invenção, onde a cada letra árabe corresponde uma e uma só letra do alfabeto latino convencional, modulada por acentos. Fim da nota de rodapé. Aqui também 3 letras indicam o caminho: o A, o D e o M, que compõem a palavra Adão. O árabe, em geral, suprime na escrita as vogais intermediárias. Isso é, Adão, o homem primordial, modelo da espécie. A grafia das letras permite visualizar as três posições da prece. Bem, pessoal, não dá para vocês verem agora aqui a figura, tá? Mas uma figura parece que está deitada, a outra letra parece um joelho dobrado e a outra está de pé. Essas letras aqui só vem do livro mesmo, para você saber, porque eu que estou narrando aqui, tô lendo, não consigo explicar para vocês, tá bom? Depois vocês compram meu livro e lê, tá? Tá lá. Os 3 estágios equivalem, mutatis mutandis, às 3 faixas do tempo: a temporalidade, ou sucessão sem volta, a perenidade, ou eviternidade, tempo cíclico, que transcorre, mas retorna, devolvendo no fim intactas as possibilidades que estavam no início. E a eternidade, como definiu Boécio, posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Tota simul et perfecta possessio. A noção do triplo tempo encontra-se perfeitamente igual em todas as tradições espirituais e também na escritura das línguas antigas. No árabe, há um tempo verbal para as ações concebidas como findas, em qualquer tempo cronológico que seja. Um para as ações infiere, outro ainda para as ações concebidas independentemente de término ou prosseguimento. Corresponde estruturalmente ao tempo, à continuidade perene, à eternidade. Vê-se o mesmo no grego ou no hebraico, gente. Nota de rodapé. Tirei algumas consequências desse fenômeno para a teoria da literatura em, abre aspas, os gêneros literários, seus fundamentos metafísicos, fecha aspas. Em A Dialética Simbólica, Estudos Reunidos, Opsit, onde se encontrarão também mais indicações bibliográficas sobre o assunto. Ver acima, número 6. Fim da nota de rodapé. O Ternário dos Mundos... Perdão, gente. O Ternário dos Mundos, em suma, parece aprender, se não uma lei ontológica, verdade imbricada na constituição mesma do ser, ao menos uma constante do espírito humano, uma tendência universal do homem a encarar o ser como se fosse assim constituído. Por isto mesmo que surpreende nele não é a ubiquidade da sua presença nas grandes tradições religiosas, e sim a sua ausência em alguma das pequenas. Certas culturas tribais parecem desconhecê-lo completamente, ou ter dele uma ideia nebulosa e distante, resíduo de uma velha doutrina esquecida. Mircea, pessoal, Mircea Eliade, notou em tribos da África e da Polinésia o enfraquecimento do sentido da eternidade metafísica, paralelamente a uma proliferação hipertrófica das divindades cósmicas, ou forças naturais divinizadas. Um inchaço da perenidade, que engolia ou encobria o senso da eternidade. Abre aspas aí para Mircea Eliade. Os Semangue da península de Malaga conhecem também um ser supremo, Kari. Criou todas as coisas, exceto a terra e o homem, que são obra de Plé, outra divindade que lhe dá subordinação.
O fato de não ter sido Kari o criador da terra e do homem é significativo. Revela-nos uma forma vulgar da transcendência e da passividade da divindade suprema, muito afastada do homem, para satisfazer as suas inumeráveis necessidades religiosas, econômicas e vitais. O mesmo se passa na maioria das populações africanas. O grande Deus Celeste, o Ser Supremo, o Criador Todo-Poderoso, somente desempenha um papel insignificante na vida religiosa da tribo. Está muito longe, ou é demasiadamente bondoso para ter necessidade de um culto propriamente dito. Os Oriubas, da Costa dos Escravos, acreditam num deus do céu chamado Olorum, que depois de ter começado a criação do mundo, confiou o cuidado de acabar e governar a um deus inferior, Obatalá. Pelo que lhe respeita, Olorum afasta-se definitivamente dos assuntos terrestres e humanos. Nzambi, do Bantus, é igualmente um grande deus celeste que se retirou do culto. O mesmo se verifica entre os Angonis, que se conhecem um ser supremo, mas adoram os antepassados. Entre os Tumbucas, para os quais o Criador é demasiadamente longínquo e demasiadamente grande para se interessar pelos assuntos vulgares dos homens. Entre os Uarreres, que imaginam o Ser Supremo Ngurubi como Criador e Todo-Poderoso, mas sabem que são os espíritos dos mortos que exercem uma verdadeira vigilância sobre as coisas do mundo, e é a eles que oferecem culto regular. Os Bantus dizem: Deus, depois de ter criado o homem, nunca mais quis saber dele para nada. E os negrilhos, pigmeus, repetem: Deus afastou-se de nós. Nota de rodapé. Mircea Eliade, Tratado de História das Religiões. Tradução: Natália Nunes e Fernando Tomás. Lisboa, Cosmos, 1977. Páginas 74 a 77. Fim da nota de rodapé. É compreensível que esse estado de espírito se espalhe entre tribos pequenas, hein? Regido talvez de antigos impérios africanos desmembrados e marcadas por uma sequência imemorial de derrotas e privações. O trauma repetido das preces são atendidas. Mas quando o intelectual altamente civilizado de uma nação rica e vencedora diz que Deus morreu, ou que Deus deixou o telefone fora do gancho, ou faz silêncio de Deus, o centro das preocupações teológicas do seu tempo, devemos entender isto como expressão do sentimento de uma velha tribo dispersa e decadente, gente? Olha, o fenômeno enigmático, porra. Mas, em primeiro lugar, é preciso não cair na esparrela de interpretar as falas dos intelectuais como as expressões do sentimento dominante entre as populações dos países ricos do Ocidente, cacete. Passado um século desde que Nietzsche proclamou a morte de Deus, nada menos que 56% dos norte-americanos, pessoal, e estatísticas oficiais, não? Frequentam o culto dominical, porra. Protestante ou católico, e não é para rezar aos antepassados ou às árvores totêmicas, né? A opinião de Nietzsche para essa gente é um cocô de mosquito, hein? A morte de Deus é no máximo a expressão de um sentimento vigente nos círculos intelectuais, certo? Uma tribo relativamente pequena e que, vendo-se alijada do poder pela Revolução Burguesa que ela ajudou a fazer, tem todos os motivos para se sentir dispersa, isolada, separada do sentido da vida, abandonada por um Deus cuja presença ela mesma se esforçou por 3 séculos, porra, para arrancar o coração dos homens, cacete. Bem, em segundo lugar, a teoria do Deus Otiosos.
a que o pobre Banto chegou por uma sucessão de experiências decepcionantes, hein? Vá lá, foi uma proposta alegremente aceita aos ocidentais no século XVII, por filósofos e cientistas que acreditavam estar descobrindo um novo mundo, hein? O mundo das leis mecânicas, que explicariam a natureza e o homem sem necessitar para nada da hipótese de Deus, certo? Bem, então, quando 2 séculos mais tarde descobriram que esse mundo era estúpido e sem razão, como qualquer aparato mecânico considerado fora das finalidades inteligentes, a que serve? Não puderam simplesmente dizer, com inocência do pigmeu, que Deus se afastará deles, hein? Não, eles tinham consciência de havê-lo expulsado por vontade própria, porra. Daí que, junto da teoria da morte de Deus, emergisse, no mesmo ciclo vienense onde ela se disseminou, também a doutrina do complexo de Édipo. Qual é? É aquele que, numa civilização que por 2 milênios imaginou Deus como um pai, a culpa edípica subsequente à expulsão do pai não poderia deixar de estender a sua sombra por toda a produção intelectual da era do ateísmo. Nota de rodapé. A culpa edípica não acompanha toda a rejeição da fé, mas é um fenômeno típico da civilização cristã. No Islã, onde é dogma que Deus não gerou nem foi gerado, é chamá-lo de pai é blasfêmia intolerável, a adesão ao ateísmo não traz um sentido de culpa edípica, mas de ruptura traumática do cordão umbilical e da perda do senso de direção. A orientação espacial, Qibla, e o senso de integração na grande comunidade humana, Umma, dispersam-se imediatamente como fumaça no ex-muçulmano, que boia solitário num espaço indefinido, como um garoto sem mãe perdido nas ruas. É um sentimento de orfandade, mas fixado na perda da mãe. Umma tem, aliás, a mesma raiz de mãe, Não é alheio a isto o fato de que o fundador da religião islâmica tenha sido um órfão, primeiro de mãe, depois de pai. A imagética de figuras boiando no espaço que aparece com insistência em Salman Rushdie expressa esse sentimento, muito mais primitivo do que a culpa edípica. O Dr. Freud, que nada entendia dessas coisas, especulou sobre a religião universal, generalizando sua experiência limitada do meio judaico e cristão. O ateísmo não é um fenômeno homogêneo. Há um para cada religião. Digo isto há anos, aparentemente sem despertar para o caso o menor interesse dos estudiosos. Não é o mesmo abandonar o cristianismo ou o budismo, o islã ou o judaísmo. O ateu de origem judaica, por exemplo, dificilmente deixa de aderir compensatoriamente a algum utopismo político, onde encontra-se um ersatz do clamor profético de justiça. Ele não abandonou, afinal, o pai, mas a lei. Se há uma religião comparada, é necessário também uma ciência do ateísmo comparado, sem a qual é impossível orientar-se na barafunda dos ateísmos contemporâneos. A diferença entre as visões estratégicas de Karl Marx, Lenin e Gramsci, por exemplo, podem ser grandemente elucidadas pela origem judaico-protestante do primeiro, russo-ortodoxa do segundo, católica do terceiro. É pena que até hoje ninguém tenha estudado isto em detalhe. Fim da nota de rodapé. Bem, eu já disse isso, né? Agora, que Freud tenha explicado pela morte ritual do pai a origem do sentimento religioso e não sua extinção, é o sinal de que a perda da dimensão metafísica traz consigo uma inversão do senso das proporções, porra. Mas, sob um outro importantíssimo aspecto, a reação do intelectual europeu à perda de Deus
foi igualzinha a do pigmeu ou a do banto. É significativo que a divindade suprema desaparecida da vista seja substituída, no culto, por dois tipos de divindades subalternas, os deuses da natureza e os antepassados. É o mesmo que dizer deuses do espaço, deuses do tempo, essas baboseiras aí. Os primeiros, imbricados na paisagem, espalhados na natureza, escondidos nas florestas ou nas grutas. Os segundos, mergulhados no passado, ocultos entre as sombras da memória. Culto das coisas, gente, culto dos mortos. Bem, no desenvolvimento das ideias ocidentais, o sinal de largada para a generalização do ateísmo entre os intelectuais foi junto com a teoria do Deus Otiosos, que aposentava o Todo-Poderoso também e inseparavelmente dela a elevação do espaço e do tempo à condição de absolutos que o substituíam no cargo, investido ad hoc das prerrogativas divinas, ok? Nota de rodapé. Daí proviriam mais tarde as duas grandes linhas que disputam o primado do pensamento ocidental, o naturalismo físico-matemático e o historicismo culturalismo. Ver adiante, parágrafo 20. Fim da nota de rodapé. Pausinha para a água. Parágrafo 20. A divinização do espaço. 2. O infinito de Nicolau de Cusa. Está em francês aqui, pessoal. Eu vou dar um break aqui, vou traduzir e já volto. Vai dar uma freada na música, mas vocês não vão nem perceber. O reinício. Retornando. O pior erro é sempre a verdade mesma. Dogmatizar sobre um bem original é demagogicamente se envolver em disputa, e o argumento é o diabo. Henri Montaigu. Bem, pessoal, isso começa com Nicolau de Cusa. A moderna concepção matemática da natureza inaugura-se no instante em que Nicolau, investigando as propriedades do infinito numérico e espacial, acredita encontrar nele a mesma inapreensibilidade racional que obrigava os teólogos, quando falavam de Deus, a recorrer à linguagem dos paradoxos. Por exemplo, um objeto girando numa órbita circular, passando pelas extremidades do diâmetro AB, aumentarmos sua velocidade até o infinito. Ele passará simultaneamente em A e B, certo? Mas um objeto que ocupasse simultaneamente todos os pontos do seu trajeto já não estaria em movimento, e sim parado. A suprema velocidade coincide com a completa imobilidade. Do mesmo modo, numa extensão infinita, não há perto nem longe. Todas as distâncias se equivalem. Logo, se o ciclo do exemplo anterior tivesse um diâmetro infinito, todos os seus pontos estariam equidistantes da circunferência. E o ciclo teria infinitos centros, ou nenhum. Aplicando esses raciocínios, Nicolau concluía que o espaço é infinito e que o tempo é infinito, que o universo não tem centro geométrico e que, logo, o sistema geocêntrico de Ptolomeu estava errado. Com isto, ele antecipou, por via da dedução filosófica, que Copérnico viria a demonstrar pela medição e pelo cálculo. Bem, mas a verdadeira importância histórica, gente, da descoberta sua não está nisso. Se o universo é infinito,
Então vale para ele todos os raciocínios autocontraditórios, segundo os quais o que está perto está longe. O grande é pequeno, o antes é depois, e etc. As quais, antes da intervenção de Nicolau, se aplicavam exclusivamente a Deus. Diante desses paradoxos, a razão humana se mostrava impotente e devia ceder lugar a uma outra modalidade de conhecimento, a douta ignorância, espécie de ingenuidade metódica que permitia ao filósofo captar intuitivamente a realidade dessas contradições que a razão repele. Eis aí a verdadeira novidade. A ciência da natureza eleva-se ao estado de um saber secreto, suprarracional, que requer do cientista uma transformação interior, uma metanoia, uma transfiguração da inteligência, gente. Desde a antiguidade, a tradição filosófica e religiosa sempre reconheceram a necessidade de algum tipo superior de ato cognitivo, uma iluminação, uma ciência infusa, uma intutio intellectualis. Mas só para chegar ao conhecimento de Deus e dos méritos supremos. Para conhecer a natureza, pessoal, bastava a luz natural da razão. Não que a razão pudesse apreender todas as causas dos fenômenos naturais, porra. Ele aprendia somente o que neles houvesse de irracional. O resíduo caótico da pura matéria, admitia-se, não era objeto de conhecimento. Se nada se conhecia a respeito, era porque ali nada havia propriamente a conhecer. Ora, porra, como com Nicolau, duas mudanças essenciais se verificam. Primeira, o conhecimento da natureza é elevado ao estatuto de mistério. E a intuitio intellectualis é rebaixado de função. Em vez de caminho de acesso a Deus, é via para o conhecimento da natureza pura. Segunda, Nicolau não só admitia a existência do resíduo cognoscível da natureza e o justificava metafisicamente, pelo mesmo tipo de raciocínios, mas ele reconhecia que o único resultado a que se chegaria pela docta ignorantia seria a constatação dessa incognoscibilidade. Ora, porra, aí temos o mais temível dos paradoxos cusanos, porque ao aplicar à natureza uma faculdade intelectual superior à razão, não chegamos a um resultado melhor do que pela via racional. Apenas entendemos indefinidamente nossa verificação da inesgotabilidade da natureza. Bem, é evidente que, daí para diante, a ciência, seguindo as vias abertas por Nicolau de Cusa, só poderia evoluir no sentido de, primeiro, estender quantitativamente o conhecimento do caos natural, sem acréscimo significativo da sua compreensão racional. 2. Requerer para esse fim um esforço iniciático cada vez maior, para chegar sempre mais e mais à mera constatação de impotência humana de compreender a natureza. E 3. Aplicar nisso toda a capacidade humana de intuição intelectual, antes voltada ao conhecimento de Deus. A ciência torna-se assim uma espécie de iniciação ao contrário, gente. Só pode ser praticada mediante uma metanoia, porra. Mas essa metanoia não leva ao conhecimento de Deus, e sim a experiência indefinidamente repetida da incognoscibilidade da natureza. Não ao arrebatamento iluminante diante da simplicidade divina, mas ao ofuscamento da inteligência ante a complexidade cósmica. Não à unidade com o espírito, que do interior move todas as coisas, mas à perseguição hipnótica da multiplicidade de uma matéria que se esfarela numa poeira de hipóteses, caceta! Pode-se duvidar da sensatez desse empreendimento, mas é certo que esse foi rigorosamente o caminho seguido pela evolução da ciência moderna. É isso aí que esses povos seguem.
Quando o físico de hoje pede socorro ao simbolismo taoísta em busca de um princípio ordenador para sua ciência, ou admite que, a rigor, os conceitos básicos da física subatômica não têm significado inteligível e são meros arranjos descritivos, metáforas matemáticas, a bem dizer, ou advoga legitimidade da argumentação retórica como prova científica, temos de admitir que a raiz dessas derrotas da pretensão científica já se encontrava no projeto de Nicolau de Cusa. Nota de rodapé. Conferir Fritz of Capra, The Tao of Psyches, Berkeley, Shambhala, 1975. Conferir Paul Feyerabend, Contrométodo. Tradução Octane S. de Mota e Leônidas Regenberg, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1977. Sobretudo, capítulo 7. Fim da nota de rodapé. É verdade que Nicolau, nele, a infinitude do espaço-tempo não tinha ainda o sentido de uma divinização. Nicolau de Cusa nega a finitude do seu mundo em seu fechamento pelas esferas celestes. Mas ele não afirma sua infinidade positiva. De fato, ele evita atribuir ao universo o qualificativo de infinito, tá? Que ele reserva a Deus e somente a Deus. Seu universo não é infinito, no sentido positivo deste termo, mas interminado. O que quer dizer somente que ele não tem limites e não está contido na carapaça exterior das esferas celestes. Com isto, ele está automaticamente fora do alcance das duas censuras básicas e dificilmente responsáveis que o maior crítico da modernidade, René Guénon, fez à ciência pós-renascentista. A confusão entre o infinito e o indefinido, cujas consequências letais se propagam até hoje, gente. E a perda do sentido fluido e ambíguo da manifestação cósmica. Pois prossegue Coiré, o interminado cósmico de Nicolau. Abre aspas para Coiré. Significa também que ele não está terminado em seus constituintes. Isto é que se lhe faltam completamente precisão e determinação rigorosa. Ele é, no pleno sentido da palavra, indeterminado. Eis porque ele não pode ser objeto de uma ciência total e precisa, mas somente de um conhecimento parcial e conjetural. Fecha aspas. Nicolau aí está magnificamente em harmonia com o simbolismo das grandes tradições espirituais, pessoal, para as quais a totalidade da natureza sideral está incluída numa zona de indeterminação, o mundo intermediário. Na área de transição entre a certeza sensível da experiência terrestre imediata e a certeza intelectual dos primeiros princípios metafísicos. Essa zona corresponde no esquema chinês ao homem, Zhen, ser interminado e volúvel, mediador entre a firmeza passiva da terra e a firmeza ativa do céu, que evidentemente aqui não é o céu visível, mas a ação divina que o move. No ternário microscópico, microcósmico, isso, agora saiu. Peraí que travou a língua aqui. No ternário microcósmico medieval, corresponde à alma intermediária entre corpo e espírito. No ternário hindu dos movimentos cósmicos, há rajas, a força expansiva, que medeia entre a ascensão e a queda. E no dos três estados da consciência, o sonho intermediário entre a vigília e o sono profundo.
No esquema do triplo tempo, gente, a zona sideral corresponde, portanto, à eviternidade, ao tempo cíclico, que não é nem o tempo irreversível da factualidade terrestre, nem a simultaneidade do tempo, do eterno, mas a zona da história arquetípica, o mundus imaginalis, onde habitam perenemente, nem fisicamente reais, nem meramente imaginários. Daí o termo imaginal. Os heróis e deuses da mitologia. À luz do simbolismo tradicional, o projeto de uma ciência exata e rigorosa do cosmos, como o enunciado pelo mecanicismo, parece tão extravagante quanto calcular as lágrimas de Penélope, receitar chá de carqueja para o fígado de Prometeu, ou calcular números exatos de anjos que cabem na cabeça de uma agulha. Cálculo que depois a ideologia moderna, certamente numa retroprojeção de suas próprias culpas, atribuiu aos escolásticos medievais. Gente, tanto na filosofia de Nicolau, quanto em toda a cosmovisão cristã que antecedeu ele, estava bem declarado, com todas as letras, o princípio do indeterminismo, que, se levado em conta pela ciência renascentista, teria lhe permitido chegar às bases da física de Planck e Heisenberg, poupado à humanidade 3 séculos de desvario mecanicista, com todas as suas repercussões desvatadoras no terreno da biologia, da psicologia, da filosofia em geral, e até da ética e da política, Agora, como foi possível, então, que a filosofia de Nicolau contribuísse, ainda que involuntariamente, para o advento de uma ciência amputada de sua raiz metafísica? Ora, a resposta é simples. O tesouro que Nicolau preservou no campo da cosmologia, ele o desperdiçou no terreno da gnoseologia, a teoria do conhecimento. Porque a intuição intelectual, a douta ignorância, como chamava Nicolau, é a mais elevada capacidade cognitiva humana. Ela é o dom da evidência apodítica, da certeza indestrutível, suprarracional, e requer um objeto à sua altura. Ela só se move com plena desenvoltura no terreno dos princípios metafísicos, onde rendeu tanto ao longo dos tempos, que adquiriu o prestígio de uma centelha divina no ápice da alma humana. E muitos filósofos, como Averroes, num arrebatamento de louvor, chegaram a identificá-la diretamente como a inteligência de Deus. Bem, voltado para um objeto que desde o início se sabe resvaladiço, indefinido por natureza, inesgotavelmente inexato e cambiante, mas poderia fazer o dom da certeza se não nos dá repetidamente, século após século, infindáveis motivos de incerteza, a prova cada vez mais segura da insegurança, a medição cada vez mais exata da impossibilidade de medir exatamente o que quer que seja. A intuição intelectual serve para nos dar a verdade evidente e definitiva, não a medição provisória das aparências cambiantes, para a qual bastam as sensações, desde que afinadas. Ao voltar-se para o mundo das sensações, a intuição intelectual não somente perde eficácia e dignidade, mas transforma a física em um sucedâneo da metafísica e o céu astronômico num sucedâneo do céu espiritual. As concepções cosmológicas de Nicolau de Cusa culminam na ousadia da transferência do universo da definição pseudo-hermética de Deus, uma esfera cujo centro está por toda parte e cuja circunferência está em parte alguma. É que no contexto medieval antigo, pessoal, a ciência da natureza cósmica não era um objeto em si, mas apenas a transição desde o conhecimento sensível até a esfera dos supremos princípios metafísicos. A cosmologia era uma ciência intermediária na escalada cognitiva, tal como a alma intermediária entre o corpo e o espírito,
a perenidade entre o tempo e o eterno, o homem entre o céu e a terra. Daí a importância relativamente secundária que tinha, nesse contexto, a discussão das leis da natureza enquanto tais e tomadas fora de suas consequências teológicas e metafísicas. O conhecimento da natureza valia sobretudo pelas suas reverberações simbólicas, pelos vislumbres que podiam dar de uma realidade eterna e supracósmica. Tal como o homem chão, quando adormece, o buscador espiritual só atravessava a agitada e caótica região dos sonhos para poder atingir, quanto mais rápido melhor, o reino do sono profundo, onde no silêncio e na treva da mente resplandecia a luz e o verbo de Deus. A torção operada por Nicolau ocasionou a dispersão da mais nobre faculdade humana na tarefa inglória de delimitar o ilimitado. Uma vez despertada essa ambição, todos os exageros, todas as fantasias, todos os artifícios descabidos, até fraudulentos, foram postos a serviço dela. O primeiro, naturalmente, foi amputar da totalidade cósmica os elementos não matematizáveis, substituindo a natureza dada na experiência por um conjunto de esquemas previamente arranjado para caber nos moldes pretendidos, e ao qual se deu o nome de realidade. Reduzido o objeto de seus elementos matemáticos, prova-se que tudo nele funciona matematicamente. O segundo foi escapar para longe da experiência comum e corrente da humanidade, concebendo o hábito, ou vício, de raciocinar por modelos, por esquemas de relação meramente possíveis, fatalmente tomando-os em seguida como se fossem realidade mesma, e negando já não apenas alguns dados do mundo sensível, mas a experiência humana na sua totalidade. O terceiro foi banir para o mundo das curiosidades impertinentes todas as perguntas que não encontrassem resposta imediata na fantasia pitagórica ou pseudo-pitagórica, e um mundo matematizado, rigoroso, contado, pesado, medido e previsto em todos os seus detalhes. Uma gravura da época mostra como a imaginação do estudioso renascentista concebia o mundo espiritual. Aqui teria acesso a transcender os limites do sensível. O peregrino se evade da esfera mundana, abandonando árvores e flores, sol e lua, pássaros e estrelas, para penetrar no reino maravilhoso do espírito, o qual consiste numas miseráveis rodas de engrenagem escondidas entre fiapos de nuvens. Bela troca. Bem, pessoal, a figura que está aqui é uma figura de Camille Flammarion. Ela chama L'Atmosphère Météorologie Populaire, Paris, 1888. Depois vocês dão uma pesquisadinha aí, vocês vão entender, ok? Professor, deixa eu fazer uma nota aí. Pois não, não tem nota no meu livro. Não, mas eu posso falar? Não, esse livro aqui é meu, não é? Não, professor, mas deixa eu falar aqui, ó. Essa figura aqui, colocada aqui, professor, ela também fala sobre uma outra cosmologia terrestre, onde a Terra é plana e esse homem está ultrapassando o domo, tá? Beleza? Depois o senhor dá uma checadinha aí. E vem com essa porra de terraplanismo de novo nos meus livrinhos. Isso aqui é só uma imagenzinha aqui, depois o pessoal vê. É, professor, mas olha aqui, ó. As estrelas estão no firmamento, o sol, a lua, tal, e o homem está ultrapassando o domo e está observando uma outra dimensão. É um outro céu. Essa é a cosmologia antiga. A cosmologia antiga era terraplanista. Bom, já fez a sua parte aí? Já. Então depois o pessoal procura aí, ó. O quadro de Camille Flammarion. L'Atmosphère. Se escreve L'Atmosphère.
beleza? Camille é com 2 L's e Flammarion é com 2 M's no meio. Flammarion, ok? Pois bem, professor, desculpa interromper. Tá bom. Deixa eu continuar então aqui. Mas o desencantamento do mundo, que tantos depois constataram, lamentando ou celebrando, é apenas o lado estético, a superfície dessa grande mutação em que o esquematismo de umas fórmulas secas se substitui à riqueza do mundo vivente. Mais graves foram seus efeitos morais e cognitivos. A destruição do cosmos e a perda pela Terra de sua situação central e por isso mesmo única levaram o homem a perder sua posição única e privilegiada no drama teocósmico da criação, no qual tinha sido até então, ao mesmo tempo, a figura central e o cenário. No fim dessa evolução encontramos o mundo mudo e terrificante do libertino de Pascal, o mundo desprovido de sentido da filosofia científica moderna. No fim, encontramos o niilismo e o desespero. Esse efeito moral, pessoal, porém, não resulta apenas, como poderia parecer à primeira vista, da perda das lisonjeiras ilusões sacrificadas ao progresso do conhecimento. Ele resulta de que o aparente progresso, fingindo dar ao homem uma visão mais realista de suas posições no cosmos, trazia em seu bojo a destruição de toda possibilidade de conhecer o real, a anulação do princípio mesmo do conhecimento objetivo, porra. Pela porta da douta ignorância cusana, a ciência entrou no caminho irreversível de uma espécie de auto-hipnose matemática, que, forjando o modelo do seu próprio objeto, renunciava implicitamente a nos dar qualquer explicação do mundo e da experiência humana, ao mesmo tempo que se arrogava o direito de expulsar do reino dos conhecimentos respeitáveis quaisquer outras explicações possíveis, porra. Acredita na ciência e nasceu ali. Essa mutação transformou o conjunto da atividade científica numa permanente petição de princípio, onde a hipótese indemonstrável admitida de início o caráter matemático das leis cósmicas é, ao mesmo tempo, elevada a critério supremo e único de validação de conhecimento científico. Ser científico, pessoal, nesse sentido, é conformar-se com uma hipótese inicial impossível de provar e é refratária, por outro lado, aos dados intuitivos e ao senso comum, tá? Buscar uma aproximação com essa hipótese é o único objetivo de toda a investigação científica. Como, ademais, o objeto sobre o qual versa a hipótese é indefinido e inesgotável. A aproximação não poderá jamais ter fim, nem alimentar mesmo a cada momento a pretensão de estar mais certa do que no momento anterior ou seguinte. Nota de rodapé. Comentando um estágio já mais avançado do processo de matematização da natureza, a física de Galileu, escreve Edmund Husserl. Abre aspas. Segundo o que observamos, a ideia galilaica é uma hipótese, e uma hipótese de um gênero surpreendente. Surpreendente porque, não obstante a verificação, a hipótese permanece uma hipótese, e o permanece para sempre. A verificação, a única possível, é uma sequência infinita de verificações. É precisamente esta a essência própria da ciência natural, a priori do seu modo de ser. Fecha aspas. Edmund Husserl, La crise della scienza europea e la fenomenologia transcendentale. Introduzione alla filosofia fenomenologica. A cura de Walter Biemel. Tradução Enrico Filippini. Milano. 2 Saggiatori. 4ª edição.
1972, página 71. Quem quer que medite seriamente estas palavras compreenderá que um conhecimento assim constituído não tem a menor qualificação para sair dos quadros da mais estrita humildade metodológica e opinar sobre as questões de metafísica, de gnoseologia ou mesmo de cosmologia. Fim da nota de rodapé. A exatidão matemática, pessoal, da visão científica da natureza desemboca, sim, no oceano ilimitado da pura fantasia. Ao mesmo tempo que, com arrogância patológica, legisla sobre a realidade ou irrealidade dos demais conhecimentos, ora negando o senso comum, ora invalidando as percepções intuitivas, ora revogando a autoconsciência individual, exercendo, enfim, sobre toda a parte, em torno, o domínio que não pode exercer sobre si mesma. Como a criança pequena que, não tendo o poder de limpar o próprio bunda, imagina ter o poder de obrigar despoticamente a babá a fazê-lo. A ciência fecha-se num solipismo incomunicável, ao mesmo tempo em que pretende legislar sobre o conhecimento do mundo exterior. A cosmovisão científica, pessoal, em suma, renuncia a nos dar qualquer conhecimento do mundo real da experiência, substituindo-o por um elenco de esquemas matemáticos, e desmoraliza como fantasia mística qualquer outra via de acesso a esse conhecimento, porra. Ai de vós que não entrais, nem deixais entrar, não? A nova ciência teve um efeito entorpecente sobre todas as inteligências, porra! Tão bobos ficaram os sábios, imbuídos da douta ignorância, que da infinidade espacial deduziram imediatamente a negação da centralidade da Terra no cosmos, sem se dar a mínima conta da falácia desse raciocínio. Se o infinito tem indiferentemente infinitos centros ou nenhum, é absurdo pretender provar um determinado ponto no seu centro. Tudo que se poderia deduzir corretamente da eliminação, perdão, pessoal, tudo, abaixa essa porra dessa música. Tudo que se poderia deduzir corretamente da ilimitação espacial é que o espaço tem propriedades autocontraditórias, não por ser propriamente uma realidade, mas apenas o símbolo ou a aparência de uma instância supraespacial, onde as aparentes contradições se reconciliam na unidade do infinito metafísico. Bem, na verdade, toda manifestação cósmica está afetada de contradições, né? Pelo simples fato de não ser composta senão de aspectos, cortes, reverberações e fragmentos que não poderiam ter em si mesmo, quer junto, quer separado, o fundamento de sua própria existência. Curiosamente, gente, Aristóteles já havia, com 2 milênios de antecedência, advertido contra os riscos de uma aplicação indiscriminada do método matemático à filosofia da natureza. Uma das conquistas de que se gaba a ciência renascentista é ter refutado a física aristotélica num ponto determinado, a circularidade das órbitas planetárias. Porra, mas se Aristóteles estava manifestamente errado nesse detalhe, e mesmo em muitos outros, nem por isso terá sido sensato atirar ao lixo, junto com eles, o arcabouço teórico e metodológico da sua física, manifestamente superior, cacete, em realismo e profundidade, ao platonismo ou ao trance dos físicos renascentistas. Aristóteles julgava com efeito existir na natureza um resíduo irracional e incognoscível inerente à constituição mesma da matéria, no que a evolução posterior da ciência não cessou de lhe dar razão, embora a contragosto, e sem admiti-lo em público. E ele concluía que o método demonstrativo matemático só podia dar conta da realidade imateriais, de puras relações lógicos ideais, diríamos hoje em linguagem russerliana, e não da realidade sensível. Nota de rodapé.
Eis porque é preciso ter aprendido quais as exigências que se devem trazer a cada espécie de ciência, pois é absurdo buscar ao mesmo tempo uma ciência e a maneira de alcançar essa ciência, e nenhum dos dois objetos é fácil de aprender. Não se deve, notadamente, exigir em tudo o rigor matemático, mas somente quando se trata de seres imateriais. Por isto, o método matemático é inaplicável à física, pois toda a natureza contém verossimilmente matéria. Daí vem que devamos examinar primeiro o que é a natureza, pois assim veremos igualmente de que trata a física. Metafísica A 3.995A. Fim da nota de rodapé. Ao rejeitar aparentemente Aristóteles, pessoal, a ciência renascentista deu-lhe razão no fundo, na medida em que, para poder matematizar a física, teve de se afastar cada vez mais da realidade sensível, até substituí-la totalmente pelos modelos matemáticos. Neste sentido, o cientista moderno que proclama que a física renascentista refutou Aristóteles, com este, simplesmente comete uma desonestidade intelectual. A substituição do mundo da experiência pelos modelos matemáticos trouxe consigo a mania da uniformização, da simplificação geométrica, e para sustentar a ilusão do mecanismo perfeito, necessitava excluir, apagar, ou pelo menos esconder tudo que fosse diferente, divergente, irregular ou estranho. O espírito geométrico marca a idade clássica em todas as suas dimensões, da filosofia científica à moral religiosa, da jardinagem à medicina, porra. Nos jardins de Versailles, gente, a natureza multiforme é substituída pela regularidade de um tabuleiro de xadrez, ao mesmo tempo que se espalham por toda a Europa os hospícios e as prisões, destinados a excluir da visão humana os comportamentos desviantes que arriscassem macular a perfeição matemática da nova ordem. Bem, nas ciências da natureza, o tecido complexo das analogias, das correspondências e das simpatias em que reverberam umas às outras as partes de um gigantesco organismo vivente é substituído pela classificação das peças isoladas e mortas. Na pintura, a perspectiva horizontal e matemática substitui a perspectiva vertical e simbólica, ganhando em alusão de ordem o realismo, o que perde em significação e intuito. Data dessa época, e não Idade Média, como diz a calúnia consagrada em um mito historiográfico, o gosto europeu de queimar bruxas e supostas bruxas, É só acompanhar a seção do número de processos e condenações, desde a fundação do Santo Ofício, em 1229 da nossa era, até os grandes autos de fé, do século XVI e XVII, para verificar que aquilo que era um punhado de brasas da Idade Média veio a tornar-se, sob o sopro dos novos tempos, um incêndio devastador em plena Idade Moderna. A liquidação das bruxas, pessoal, deriva muito menos da pura e simples defesa da ortodoxia do que de uma nova maneira geométrica e purista de compreender a ortodoxia, onde já não há mais lugar para incerteza, nem para o pecador. Sim, porque as novas ideias exerceram tanta influência dentro da Igreja Católica quanto fora dela, porra. Dos fundadores do racionalismo, por exemplo, os principais Descartes, Malebranche, Arnaud de Nicole, eram católicos fervorosos, empenhados em fundar uma construção racional perfeita e conversão dos descrentes. O introdutor da nova astronomia da Península Ibérica foi chefe local da Inquisição, Juan de Zúñiga, um dos primeiros humanistas da Renascença. Enéas Silvio Piccolomini tornou-se nada menos que Papa.
Os exemplos poderiam multiplicar-se ad infinito. É preciso ser cego para não ver no seio mesmo da Contra-Reforma que uma simplificação boba toma a unilateralidade como uma reação conservadora, o influxo das novas concepções racionalistas e platonizantes. A Companhia de Jesus, meu filho, afirma-se desde o início como um utopismo reformista que vai varrer o mundo do pecado e instaurar a ordem social racional, mesmo que seja num cafundó latino-americano, né? A racionalização do dogma, que se anuncia no Concílio de Trento, completa-se alguns séculos mais tarde na teologia moral de Santo Afonso de Ligório. Aí, pela primeira vez na história do cristianismo, 18 séculos após a vinda do Salvador, os cristãos recebem o formulário completo de seus deveres e direitos, segundo uma hierarquia lógica rigorosa que não admite exceções, dúvidas ou nuances de qualquer espécie. A moral cristaliza-se num sistema axiomático. A salvação torna-se um problema de lógica jurídica, resolvido por métodos matemáticos. Se uma perfeita discriminação e catalogação de deveres morais fosse absolutamente necessária à salvação, como poderia ter de esperar tantos séculos para vir essa luz? Que teria sido de tantas gerações de cristãos dos séculos anteriores vivendo na incerteza de um mero empirismo bem intencionado? Bem, a resposta é: a racionalização do código moral não é necessária à salvação, mas é necessária à economia interna da mentalidade racionalista. Entendeu? Nota de rodapé. Não vai nisto o menor intuito de depreciar a obra de Santo Afonso, criação absolutamente genial, pela qual os filósofos demonstram um desinteresse verdadeiramente patológico. Apenas digo que ela atende menos a uma necessidade intrínseca da fé cristã do que a uma necessidade intrínseca imposta pelas condições da época. Fim da nota de rodapé. Bem, gente, depois disso, o espírito de formalismo legalista vai tomando posse da religião cristã em medida tal que hordas de almas oprimidas sob o peso dos regulamentos encontrarão mais tarde alívio no protestantismo romântico, entendeu? Nota de rodapé. Sobre a ascensão progressiva das doutrinas irracionalistas, sentimentalistas e românticas do domínio religioso, ver A Crise do Mundo Moderno, do padre Leonel Franca. SJ, quarta edição, Rio de Janeiro. Agir, 1955. Um dos grandes livros brasileiros que já nenhum brasileiro lê. Eita país ingrato. Fim da nota de rodapé. Por toda parte, gente, a substituição da realidade sensível pelos seus equivalentes racionais e matemáticos vai se impondo, assim, como um sucedâneo mundano da ascese espiritual. A fuga do mundo real para dos esquemas ideais matemáticos tem, de fato, alguma coisa de ascético, no sentido de um esforço de opor-se à natureza. Mas é uma ascese puramente cerebral, sem verdadeiro sentido moral, espiritual, religioso, em suma. Nela está a raiz da perversão moderna que atribui à ciência natural a tarefa de guiar espiritualmente a humanidade, em substituição à espiritualidade religiosa. O equívoco funda-se numa visão estereotipada e bem materialista, tá? Do ascetismo religioso, como mero empobrecimento sensorial, tá certo? A matematização da natureza é empobrecimento sensorial, meu filho, apenas sem ganho espiritual. A falta do ganho espiritual é em seguida compensada pela riqueza das aplicações técnicas advindas da ciência, o que ainda aumenta mais ainda, aos olhos da multidão, o prestígio sacerdotal da casta dos cientistas. O processo iniciado por Nicolau de Cusa encontrará sua culminação 4 séculos depois com Augusto Comte.
que fará explicitamente da ciência natural uma religião e da casta científica um clero. Pois bem, de imediato, porém, seu efeito foi a de diluir a consideração da infinitude espacial, a capacidade humana da intuição espiritual nascida, ao contrário, para concentrar-se na única coisa necessária, indo direto à infinitude metafísica e passando por cima de todos os indefinidos meramente qualitativos da ordem cósmica. Tal como entre os primitivos bantus, a desaparição do Deus infinito expande desmesuradamente o panteão cósmico, numa proliferação ilimitada dos focos de atenção espiritual, que logo em seguida, sob o impacto das ideias de Nicolau de Cusa, Giordano Bruno, tenham desenvolvido as fantasias mais exacerbadas a propósito da pluralidade dos mundos habitados. É apenas o primeiro sintoma da tendência centrífuga que daí por diante se apossaria da intelectualidade europeia, cada vez mais absorvida na variedade da manifestação cósmica e cada vez mais distante de todo o princípio metafísico capaz de fundar critérios legítimos de validade do conhecimento. No curso desse processo, não é de estranhar que, pedida a via de acesso à espiritualidade autêntica, passassem a ser tomadas como espirituais as forças da natureza cósmica, simplesmente mais sutis e afastadas da realidade sensível imediata. Pessoal, no século XIX, o ocultismo e o espiritismo, amplamente disseminados entre as camadas letradas, explicarão o espírito como uma sutilização ou diluição da matéria, isto é, uma matéria rarefeita, Mas ao mesmo tempo que os espirituais Allan Kardec e Madame Blavatsky restauravam, assim, sem sabê-lo, a física epicúrea, o materialista Karl Marx redigia sua defesa de Epicuro contra Demócrito. Coincidência nada fortuita. O afluxo maciço de militantes socialistas às fileiras do espiritismo e do ocultismo, um dos fenômenos mais marcantes da vida mental das classes letradas do século XIX, mostra a existência de uma afinidade entre as duas correntes de ideias aparentemente antagônicas. Afinidade que se explica facilmente pela sua origem comum na cosmovisão renascentista. Tá certo? A doutrina da sutilização encontrará na entrada do século XX um poderoso suporte verbal da nova física de Einstein e Planck, interpretada retoricamente a noção física de energia, enquanto oposta à matéria densa do mundo visível, será tomada com frequência, e não só por populares ignorantes, como um verdadeiro sinônimo do espírito. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. A doutrina da sutilização encontrará na entrada dos... Aí, eu já li isso aqui. Vocês mudaram aqui? Mudou aqui, porra? Peraí, dá um pauzinho aqui pra eu achar aqui. Já vou voltar. Pronto, voltei aqui. Aí foi só um cortinho, né? Mas aqui foi um tempinho. Vamos lá. A doutrina da sutilização encontrará na entrada do século XX um poderoso suporte verbal da nova física de Einstein e Planck, interpretada retoricamente. A noção física de energia, enquanto oposta à matéria densa do mundo visível, será tomada com frequência. E não só por populares ignorantes, como o verdadeiro sinônimo do espírito. Esta concepção provocou, no mundo moderno, a disseminação de milhares de pseudo-místicas e pseudo-esoterismos, que prometem, pela sutilização do corpo do discípulo, elevá-lo às supremas alturas do conhecimento espiritual, privando-o, por exemplo, de alimentos densos em proteína,
tidos como espiritualmente prejudiciais, como se o enfraquecimento do corpo fosse por si um mérito espiritual, e como se não pudesse haver místicos gordos ou santos musculosos, né? Foi a esta caricatura que o Dalai Lama, gente, com certeira concisão, denominou materialismo espiritual. Eis aí como da ampliação do universo sensível inaugurada no Renascimento, chegamos à concepção dominante de um universo totalmente achatado, unidimensional e opressivo, onde toda a diferença entre as camadas superiores e inferiores se reduz à escala quantitativa do grosseiro e do sutil, como se, por exemplo, a diferença de planos entre a tinta em que se imprime essas letras e o espírito do autor que as escreveu pudesse ser transportada com uma facilidade mediante uma simples diluição progressiva da tinta, meus filhos. Não é nada de estranho que, por essa via, a civilização do Ocidente, tendo pretendido superar toda a mitologia religiosa, acabasse chegando no século XX ao culto dos extraterrestres, tá bom? Os deuses astronautas, meus filhos, atendem em toda a linha os requisitos da imaginação moderna, marcada de um lado pela confusão entre o céu visível e o céu espiritual, e de outro pela necessidade de uma mise-en-scène científica para os mitos grosseiros com que vai satisfazendo como pode a ânsia do maravilhoso que nela substitui a autêntica sede espiritual. Eis aí como uma cosmovisão de um primarismo deprimente pode conviver nas cabeças de muitos pensadores de hoje, gente, com os conhecimentos científicos mais elevados e complexos. Puta que eu pariu. Eis aí também como é possível, por cima de 2 milênios de evolução do pensamento, um filósofo imbuído das concepções mais modernas e avançadas recair, por força delas mesmas, na fantasia pueril do materialismo epicúreo. Uma certa perda do senso de realidade parece uma doença profissional crônica das classes dos cientistas, sabe? Sobretudo dos físicos, astrofísicos e astrônomos, matemáticos, etc. Essa cambada aí. Acostumado a viver num universo de concepção admitidamente fictícias, coerida somente pelo convencionalismo de uma regra de jogo. Homens adultos que encaram a vida como um jogo puro estão gravemente afetados de puerilismo, gente, no sentido de ruizinga. E já não tem mais o espírito de elevada seriedade que, de direito, seria inerente à ideia de ciência. Hein? Nota de rodapé. Em Huizinga. Cite em John Bachmann, Einstein, Gertrude Stein, Wittgenstein e Frankenstein, Reinventando o Universo. Tradução Walter Ponte, São Paulo, Companhia das Letras, 1988. Brockman, um escritor científico de sucesso, reconhece que os físicos hoje, em dia, já não sabem do que estão falando, mas acha isso divino, maravilhoso. Fim da nota de rodapé. Passou uma nota de rodapé aí, hein, professor? Ah, não, fui eu que li errado, professor. E, porra, o que você fez aí? Eu li a nota de rodapé errada. Eu li a 114, era 112. E agora você confundiu tudo a cabeça do pessoal, então. Então não tem nada a ver com o Ruizinga aí. Ruizinga, o Ruizinga tá no livro Nas Sombras do Amanhã. Eita, professor, é isso mesmo. Ver Nas Sombras do Amanhã, capítulo 16. Por que você não prestou atenção também? Eu pensei que você tá fazendo a coisa certa, porra. Não deixa assim aí pra você fazer o negócio certo, não é pra você ficar errando. Desculpa, gente. Tá bom, tá desculpado. Vamos lá. É aterrador ver como os cientistas da comunidade, que Raymond Royer denominou gnósticos de Princeton,
se diverte concebendo modelos de universo, sem a menor preocupação de indagar se algum dia esses modelos foram levados à prática. Tem uma nota de rodapé, agora lê de jeitinho aí, é 113. Tá bom, 113. Ver Raymond Rouyer, La Gnose de Princeton, De Savantes à la Recherche, Dunne Religion, Paris, Fayard. Segunda edição. É 2E. Acho que é isso, segunda edição, não sei. 1977. Quando saiu a primeira edição, em 1974, fiz na revista Planeta os maiores elogios aos garotões de Princeton. E em resposta levei um discreto puxão de orelhas de Otávio de Faria pelas páginas da Última Hora do Rio de Janeiro. Penitencio-me agora ante o grande romancista, ele tinha razão. Meu artigo estava muito certo em diagnosticar a formação de uma nova casta sacerdotal composta de cientistas, mas não em festejar esse acontecimento. As especulações de Princeton, vejo agora, eram apenas um gigantesco esforço de pedantismo espiritual para fugir, pelo atalho gnóstico, da hipótese Deus, como observara Otávio de Faria. Fim da nota de rodapé. É mais aterrador ainda ver como essa gente se acomoda a todos os piores ilogismos, vendo neles um defeito da realidade mesmo e jamais da estrutura da sua ciência. O caráter fictício dos princípios, dizia Einstein, é perfeitamente evidenciado pelo fato de ser possível apresentar duas bases essencialmente diferentes, cada uma das quais atingindo em suas consequências um alto grau de concordância com a experiência. Agora sim, aquela nota de rodapé que você leu, tá? Agora você pode ler de novo, né, do John Brockman. Vou ler de novo então. John Brockman, né? Einstein, Gertrude Stein, Wittgenstein e Frankenstein, Reinventando o Universo, tradução de Walter Pontes, São Paulo, Companhia das Letras, 1988. Brockman, um escritor científico de sucesso, reconhece que os físicos, hoje em dia, já não sabem o que estão falando, mas acham isso divino, maravilhoso. Fim da nota de rodapé. Pois bem, então vamos lá, está acabando já. O dogma da sua própria honestidade intelectual intrínseca parece impedir os físicos de perguntar se não há algo de errado no que estão fazendo. Mas um fundo de charlatanismo parece já ter sido introduzido na física por Galileu, quando proclamou ter superado a noção da ciência antiga, segundo a qual um objeto não impelido por uma força externa permanece parado. Uma ilusão do sentido, segundo ele. Na realidade, pontificava um objeto em tais condições, permanece parado ou em movimento retilíneo uniforme. E após ter sido derrubada a física antiga, esclarecia discretamente que o movimento retilíneo uniforme não existe realmente, mas é uma ficção concebida pela mente para facilitar as medições. Ora, se o objeto não movido de fora permanece parado ou tem um movimento fictício, isso significa rigorosamente que ele permanece parado em todos os casos, exatamente como dizia a física antiga, cacete, e que Galileu, mediante um novo sistema de medições, conseguiu apenas explicar por que ele permanece parado. Ou seja, Galileu não contestou a física antiga, apenas inventou um melhor modo de provar que ele tinha razão, meu filho. E que o testemunho do sentido, sendo verídico o bastante, não tem em si a própria prova da sua veracidade. Coisa que já era arroz com feijão desde o tempo de Aristóteles, vão dizer, né? Foi este o episódio que inaugurou a mania dos cientistas modernos de tomarem simples mudanças de método como se fossem provas, de uma nova constituição da realidade. Mas no campo das matemáticas foi o deslumbramento com a ideia do infinito espacial e quantitativo que levou a mente humana às piores esquisitices,
onde o requinte dos argumentos religiosos coexiste com a total falta de sensatez. Só para dar um exemplo, o célebre Georg Cantor acreditou poder refutar o quinto princípio de Euclides, de que o todo é maior que a parte. Pelo argumento de que o conjunto dos números pares, embora sendo parte do conjunto dos números inteiros, pode ser posto em correspondência biunívoca com ele, de modo que os dois conjuntos teriam o mesmo número de elementos, e assim a parte seria igual ao todo. 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos N. 2, 4, 6, 8, 3 pontinhos 2N igual a N. Com essa demonstração, Cantor e seus epígonos acreditavam estar derrubando, junto com um princípio da geometria antiga, também uma crença estabelecida do senso comum e um dos pilares da lógica clássica, descortinando assim os horizontes de uma nova era do pensamento humano. Esse raciocínio baseia-se na suposição de que tanto o conjunto dos números inteiros como dos pares são conjuntos infinitos atuais. E ele pode, portanto, ser rejeitado por quem acredite, com Aristóteles, que o infinito quantitativo é só potencial, nunca atual. Mas mesmo aceitando-se o pressuposto dos infinitos atuais, a demonstração de Cantor é apenas um jogo de palavras, gente. E bem pouco engenhoso no fundo. Em primeiro lugar, é verdade que se representarmos os números inteiros, cada um por um signo ou cifra, teremos aí um conjunto infinito de signos ou cifras. E se nesse conjunto quisermos destacar por signos ou cifras especiais os números que representem pares, então teremos um segundo conjunto que será parte do primeiro. E se ambos infinitos, os dois conjuntos terão o mesmo número de elementos, confirmando o argumento de Cantor. Mas isso é confundir os números com seus meros signos, fazendo injustificada abstração das propriedades matemáticas, que se definem e diferenciam os números entre si, e, portanto, abolindo implicitamente também a distinção mesma entre pares e ímpares, na qual se baseia o pretenso argumento. 4 é um signo, 2 é um signo, mas não é o signo 4, que é o dobro de 2, e sim a quantidade 4, seja ela representada por esse signo ou por 4 bolinhas. O conjunto dos números inteiros pode conter mais signos numéricos do que o conjunto dos números pares, meu filho, já que abrange os signos de pares e os de ímpares. Mas não são a maior quantidade de unidades do que a contida na série dos pares. A tese de Cantor escorrega para fora dessa obviedade mediante o expediente de jogar com um duplo sentido da palavra número. Ora, usando-a para designar uma quantidade definida com propriedades determinadas, entre as quais a de ocupar um certo lugar na série dos números, a de poder ser par ou ímpar. Ora, para designar um mero signo de número, ou seja, a cifra. A série dos números pares só é composta de pares, porque é contada de 2 em 2, isto é, saltando-se uma unidade entre cada 2 números. Se não fosse contada assim, os números não seriam pares, cacete. De nada adianta aqui recorrer ao subterfúgio de que Cantor se refere ao mero conjunto e não à série ordenada, pois o conjunto dos números pares não seria de pares e seus elementos, se não pudessem ser ordenados de 2 em 2, numa série ascendente ininterrupta que progride para o acréscimo de 2, nunca de 1. E nenhum número poderia ser considerado e nenhum número poderia ser considerado par se pudesse livremente trocar de lugar com qualquer outro da série dos inteiros. Paridade e lugar na série são conceitos inseparáveis, meu filho. Se n é par, é, portanto, n mais 1, como n menos 1,
são ímpares. Nesse sentido, é unicamente a soma implícita das unidades não mencionadas que faz com que a série de pares seja pares. Portanto, eis que aqui a falácia de Cantor. Não há aqui duas séries de números, mas uma única, contada de duas maneiras. A série dos números pares não é realmente parte da série dos números inteiros, mas é a própria série dos números inteiros contada ou nomeada de uma determinada maneira. A noção de conjunto é que, destacada abusivamente da noção de série, produz todo esse samba do alemão doido, meu filho, dando a aparência de que os números pares podem constituir um conjunto independentemente do lugar de cada um na série. Quando o fato é que, abstraída a posição na série, não há mais paridade ou imparidade nenhuma. Se a série dos números inteiros pode ser representada por dois conjuntos de signos, um só de pares, outro de pares mais ímpares, isto não significa que se trata de duas séries realmente distintas. A confusão que existe aí é entre elemento e unidade. Um conjunto de X unidades contém certamente o número de elementos que um conjunto de X pares, mas não o mesmo número de unidades. O que Cantor faz é, no fundo, substancializar ou mesmo hipostasiar a noção de par ou paridade, supondo que um número qualquer possa ser par em si, independentemente de seu lugar na série e de sua relação com todos os demais números, inclusive, é claro, com a sua própria metade, e que os pares possam ser contados como coisas e não como meras posições intercaladas na série dos números inteiros. No seu argumento, não se trata de uma verdadeira distinção entre todo e parte, mas sim de uma comparação meramente verbal entre um todo e o mesmo todo, diversamente denominado. Não se tratando de um verdadeiro todo e de uma verdadeira parte, não se pode falar, então, de uma igualdade de elementos entre todo e parte, nem, portanto, de uma refutação do quinto princípio de Euclides. Cantor erra o alvo por muitos metros, viu? Nota de rodapé. O professor Fernando Raul de Assis Neto, da Universidade Federal de Pernambuco, inconformado de que alguém se aventure a contestar em apenas 3 páginas o argumento de Cantor contra o quinto princípio de Euclides, expressa sua indignação no jornal Minerva e promete expor suas razões num artigo mais detalhado, a publicar-se em data incerta e local não mencionado. Agradecido de que alguém no mundo acadêmico se propõe a discutir o teor de meus argumentos, em vez de expressar apenas o desconforto que lhe infunde a presença da minha pessoa no planeta. Aguardo com ansiedade essa exposição, para saber aonde foi que eu compreendi mal, como creu o professor, as profundidades abissais do argumento cantoriano. Pela breve amostra, duvido que ele possa trazer alguma novidade. O professor Assis Neto declara com efeito que minhas premissas estão em um plano metafísico e que as misturo, indevidamente, com argumentações matemáticas que estão em outro plano. A alegação é absurda. Em primeiro lugar, funda-se na premissa de que pode existir um campo matemático fora dos domínios abrangidos pela metafísica. E esta premissa, de pretensão e estranheza descomunais, é que teria de ser demonstrada. Em vez disso, o professor Assis toma inocentemente como óbvia e autoprobante para assentar nela a acusação de que minha argumentação metafísica invadiu o domínio estranho. Que eu saiba, a metafísica, ciência da possibilidade universal, não tem limites. E mesmo o puro formalismo matemático, ao explorar possibilidades meramente imaginárias, não escapa ao reino do imaginável e concebível, tão metafísico quanto qualquer outro. Em segundo lugar, o argumento de Cantor sobre os dois infinitos é que,
ao apresentar-se como uma refutação válida do quinto princípio de Euclides, entra no domínio metafísico, de vez que esse princípio, o todo é maior que a parte. É obviamente metafísico, já que pretende não apenas imaginar um espaço possível, mas descrever uma propriedade do espaço real. Portanto, das duas uma. Ou o argumento de Cantor tem alcance metafísico e pode, portanto, ser contestado no plano metafísico, ou não é um argumento metafísico e não vale contra o quinto princípio de Euclides, nem, aliás, contra coisa nenhuma. Tertium non datur. Compreendo perfeitamente a indignação do professor Assis, mas observo que ele já teve 2 oportunidades de apresentar seus argumentos e se esquivou de fazê-lo. Primeiro, durante o curso Aristóteles em Nova Perspectiva, proferido na Universidade Federal de Pernambuco. Após apresentar minha refutação de Cantor, convidei incessantemente quem tivesse objeções a declará-las em voz alta. E o professor nada disse. O próprio artigo em Minerva foi uma segunda oportunidade perdida. Em vez de expor suas objeções, o professor limitou-se a profetizá-las, em tom vagamente ameaçador, como se o desafio para um duelo valesse alguma coisa sem indicação precisa de data e local. Portanto, das duas uma. Ou os argumentos que ele tem a apresentar não cabiam no jornal por serem de extrema complexidade técnica, o que mostra que minhas humildes 3 páginas têm substância bastante para alimentar longos esforços de refutação, sendo descabida, portanto, a estranheza do professor ante a brevidade de minha explicação. Ou o professor não tem de fato argumento nenhum e tem perdido noites de sono à procura de algum. Você é foda, hein, professor? Fim da nota de rodapé. A gente tenta, né? Vamos lá. Que sofismas tão grosseiros possam passar como sérias ameaças aos fundamentos da geometria clássica e mesmo aos princípios da civilização que herdamos na tradição greco-romana é apenas o sinal da revolta impotente da imaginação matemática exacerbada contra a ordem real das coisas, que aquela tradição, com todos os seus defeitos e limitações, encarna de maneira exemplar. A perda do sentido da infinitude metafísica, ocasionando a exacerbação imaginativa do conceito de infinitude espacial e quantitativa, não poderia deixar de, a longo prazo, trazer, além do desencantamento do mundo, danos profundos à inteligência humana, meus filhos, que ultrapassam uma perda meramente estética para reverberar numa destruição do mundo, do fundamento racional das ciências. Não? Uma das estratégias a que se recorre para esse fim é a de apelar ao testemunho da experiência científica para tentar invalidar, com base nela, os princípios lógicos que validam, por sua vez, a ideia mesma de experiência científica. O que é mais ou menos o mesmo que tentar cobrir um cheque sem fundos mediante depósito constituído do mesmo cheque, entendeu? Esse expediente pueril é a marca registrada do psicologismo, a redução das relações lógicas a fenômenos da mente. Um estilo de pensar que continua desfrutando de certo prestígio nos meios universitários pela única razão possível de que ninguém ali leu sua refutação por Edmund Husserl. Em sua hostilidade racional contra a ideia mesma de princípios universais, muitos pensadores científicos, inclusive alguns bem grandes, chegam a apelar para subterfúgios perfeitamente indignos de homens de ciência. Um triste exemplo é Jean Piaget, em Sabedoria e Ilusões da Filosofia. Livro dele. Está na edição dos Pensadores aí. É dele mesmo aí que nós começamos a falar. Foi ele que colocou esse livro na série. O homem que originou esse livro aqui que nós estamos lendo para vocês. Ele contesta a universidade do princípio de identidade, fundando-se no exemplo do garoto que,
tendo contado 7 bolinhas, garante que elas são 8 ou 9, tão logo sejam alinhadas com intervalos maiores, sem acréscimo de nenhuma. Quando 7 bolinhas se tornam 8 ou 9, como um elástico de 7 centímetros que atinja 8 ou 9, é o mesmo princípio de identidade ou um princípio um pouco diferente? Pergunta Piaget. E ironiza. Meus filósofos tinham respostas prontas, mas esqueci quais. Deve ter esquecido mesmo. Senão não escrevi essas bostas. É preciso estar dormindo hipnotizado para não perceber que, no caso, o garoto simplesmente não distinguiu entre quantidade discreta, o número de bolinhas, ou quantidade contínua, a distância linear ocupada, encarando o conjunto como uma síntese confusa de ambas, e do aumento da quantidade contínua deduziu o da quantidade discreta. Deduziu errado, meu filho! Mas o que é que isso tem a ver com a universalidade ou não do princípio de identidade? O que houve no caso foi apenas uma dualidade de significados atribuídos ao termo bolinhas. O experimentador referia-se ao conjunto aritmético abstrato das 7 bolinhas. O garoto à figura concreta das bolinhas distribuídas num determinado espaço. Para levar em conta somente as bolinhas, sem o espaço, o menino teria de subir mais um grau de abstração. Para o que, como o próprio Piaget mostra em outros trabalhos, ele teria de ser um menino um pouco mais velho. Ora, como reduzir a diferença da capacidade de abstração entre adulto e criança? Ou criança de idade desigual, a diferença dos respectivos sensos de identidade? Ao contrário, o erro cometido pelo garoto subentende uma consciência de identidade absolutamente igual às da pessoa adulta. Caso contrário, ele não poderia reconhecer no conjunto aumentado para 8 bolinhas o mesmo conjunto que antes tinha 7, cacete. O garoto apenas mostrou perceber que o aumento e a diminuição não altera sua identidade, porra, o que perfeitamente é aristotélico, por assim dizer, e é algo que os adultos percebem da mesmíssima maneira que ele. Tutti quanti. De outro lado, é claro que é mais fácil reconhecer a identidade de uma substância dotada de unidade real, no sentido aristotélico. Este coelho é este coelho, do que de um conjunto, que é apenas uma unidade convencional, um todo matemático, uma quase substância, ou substantia secundo quid. Que os matemáticos devam ser encarados como unidades, independentemente de não terem uma unidade substancial, eis aí algo que a criança só poderá admitir quando sua mente for adestrada para aceitar como premissas do raciocínio os convencionalismos matemáticos. Ai, meu saco, essa passagem requer uma subida do grau de abstração, e o que não se compreende é como a criança poderia passar de um nível de abstração a outro sem a permanência do senso de identidade. Piaget pretende ver uma dualidade entre princípios lógicos, onde há apenas uma diferença entre os aspectos percebidos por dois indivíduos num objeto que ambos sabem ser o mesmo, porra! Aliás, Piaget, que é autor do Tratado da Lógica, é perfeitamente lógico sempre que trata de situar as relações entre ciência e filosofia. Ele rejeita toda a pretensão da filosofia a constituir um conhecimento superior à ciência. E mesmo de constituir um conhecimento qualquer, mesmo para reconhecer a filosofia como uma atividade de coordenação dos valores, inclusive cognitivos. Isto é, os valores que balizam a cientificidade da ciência. Mas como é que um princípio de coordenação poderia não ser de algum modo superior aos elementos coordenados?
E como poderia ser possível condenar valores de veracidade científica sem fundar-se num critério de veracidade cujos fundamentos fossem admitidos como verdadeiros e dotados, portanto, de validade cognitiva? Bem, gente, no fim das contas, Piaget, que admite como dogma o pressuposto kantiano de que não existe passagem do fato ao valor, não se dá conta sequer de deduzir do fato da confusão entre bolinhas e espaço, uma dualidade de princípios lógicos. Não é outra coisa senão passar do fato ao valor, um psicologismo dos mais descarados. Quando erros tão primários, meus filhos, se introduzem nas mais altas cogitações científicas e ninguém se dá conta da sua presença, aí é que o diálogo acadêmico se tornou algo como uma conversação de hipnotizados no jardim de Epicuro, ou como uma sessão de Santo Daime, todo mundo doidão. É que a ciência desistiu de ser científica, gente, contentando-se em atender às exigências de praxe de um protocolo experimental, no qual já nem acredita mais e cujos fundamentos já desapareceram sobre as grossas camadas do esquecimento. Bem, Edmund Husserl descreve nestes termos a decadência do ideal científico nas ciências do século XX. Abre aspas. A ciência moderna abandonou o ideal de ciência autêntica que agia de maneira vivente nas ciências desde Platão. Ela abandonou o radicalismo da autorresponsabilidade científica. Sua força de impulsão interna não é mais constituída por aquele radicalismo que, em si, coloca continuamente a exigência de não admitir nenhum saber para o qual não seja possível dar conta, em razão de princípios originalmente primeiros e, ademais, perfeitamente evidentes. Fecha aspas. Nota de rodapé. Edmund Husserl. Logique formelle et logique transcendentale. Essai d'une critique de la raison logique. Tradução Suzanne Bachelard, Paris, PUF, 1957, páginas 7 e 8. Concluindo então, pessoal, dado este estado de coisas, não é de se espantar que logo a seguir os fracassos de uma ciência assim degradada viessem a ser tomados como argumentos contra a possibilidade mesma de qualquer conhecimento científico universalmente válido. Como se essa ciência fosse a única possível, como se ela não tivesse, de fato, muito abaixo das possibilidades contidas no próprio conceito de ciência. Quando Thomas S. Kuhn e Michel Foucault, enfim, reduziram a história das ciências à sucessão mais ou menos arbitrária de paradigmas, epistemes ou pré-esquemas cognitivos semiconscientes, que entram e saem de cena por motivos geralmente irracionais, eles abalaram não somente a confiança nas ciências existentes, mas no ideal mesmo de ciência, cujo prestígio elas tinham simplesmente usurpado. Meu filho, destituídas há um tempo a rainha autêntica e a falsa, o trono foi entregue à ambição de todos os antigos pretendentes. Neopragmatismo, neorrelativismo, nova retórica, neoepicurismo. É o cortejo todo dos velhos irracionalismos que retorna à cena, acrescentando o toque final de demência, sem o qual não estaria completa a saga alucinante dos deuses do espaço. Este capítulo continua, tá, pessoal? Ele é bem grandinho e ele será dividido em duas partes.
o parágrafo 21, a divinização do tempo. 1, a força dos meios. A gente lê na próxima vez, tá bom? Assume aí, menininho. Obrigado pela companhia. Deixa o seu like. Se gostou, torne-se membro. Este livro ele está disponibilizado apenas para membros. Terminado esta estreia, ele voltará para a área de membros. Acompanhe todos os capítulos desse livro maravilhoso do professor Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições. Torne-se membro por apenas R$ 4,90. Você ajuda o canal e nós o ajudamos com a literatura. Deus o abençoe. Até o próximo capítulo. Obrigado por ouvir.